Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, o filme sobre Bolsonaro é uma produção que combina perfeitamente com quem retrata. Um filme cheio de denúncias contra si, que começou a ser rodado agora e já tem uma capivara gigantesca, quilométrica, bem ao estilo de Jair Bolsonaro, e também com envolvimento de ninguém mais, ninguém menos que Mário Frias, que dispensa apresentações, não é mesmo? E essa vergonha, mais uma vergonha dessa gente, vem por aí e já começa, após denúncias iniciais, com mais um escândalo que está provocando indignação e revolta, inclusive das vítimas de Bolsonaro, daqueles que ele mais prejudicou, que estão sendo afrontados por esse filme canalha que vem por aí. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Olha aqui, e se Lula tem a sua história única, Bolsonaro a sua maneira também tem. Né? Venceu aquela eleição de 2018 levando uma facada, né, nas circunstâncias que a gente viu que provavelmente nunca mais se repetirão. E aí tô lendo aqui no Estadão, reportagem da Bruna Rocha, Tiago. Ex-presidente será retratado em filme de ficção dirigido por cineasta americano. Jair Bolsonaro será tema de filme, intitulada Dark Horse. A produção, uma ficção, terá a direção do cineasta americano Cyrus Nowrasteh. O filme deve ser lançado no ano que vem e gira em torno da facada sofrida pelo ex-chefe do executivo em 2018 em Minas Gerais. O roteiro é baseado em um texto do deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, intitulado Capitão do Povo. O filme adota uma narrativa heróica, com flashbacks fictícios, em que o ex-presidente, nos anos 80, ainda como militar do Exército, combate o tráfico de drogas e se torna alvo de conspirações da esquerda e do crime organizado. Nada disso aconteceu. Só para ser justo aqui aos fatos, Bolsonaro era um militar desajustado que planejou inclusive um atentado para defender a sua grande bandeira, que era aumentar o soldo dos próprios militares. E aí o roteiro também inclui outras tentativas de assassinato ordenadas pelos mandantes do atentado contra Bolsonaro. O mandantes eu coloco aqui entre aspas, porque a Polícia Federal já investigou o caso mais de 2 vezes, ou seja, 3 vezes, e concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho, mas enfim. Da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. Ele nasce de uma demanda popular gigante, que é a de comunicar, preservar e guardar as memórias da favela. Ela tem o seu histórico de vida apagado, invisibilizado há muito tempo. Nós estamos aí em 135 anos pós-abolição e a gente não vê as demandas da gente sendo atendida. Então, para isso, foi pensado aí, junto com a Central Única das Favelas e o governo, uma conversa longa, demorada, de que precisávamos ter um espaço e que fosse, acima de tudo, um espaço de agenciamento, um espaço de fomentar as culturas negras e favelizadas. As gravações do filme do Bolsonaro recebem denúncias sobre más condições de trabalho de atores e figurantes. Me diz uma coisa, quantas notícias você já leu na sua vida sobre denúncia das condições de um set de filmagem? Essa é a melhor pergunta, né? Mas não poderia ser diferente. Você viu aí na apresentação no noticiário da Band da forma desse filme, né? Cheio de ficções, colocando o Bolsonaro como herói, alvo de várias tentativas de assassinato e uma vida de combate ao crime quando era militar, coisa que não tem muito a ver, porque militar não combate crime, né? E, na verdade, o que marcou a sua passagem pelo Exército
foi basicamente tentar explodir uma adutora no Rio de Janeiro para conseguir aumento de salário para a tropa. Mas, ficções à parte, o diretor americano do filme falou sobre o que estava fazendo, né? O diretor do filme sobre Bolsonaro é um tal de Cyrus Nowrasteh. Diz que o longa, com previsão de lançamento em 2026, ano da nova eleição à presidência, vai fazer um retrato complexo e honesto do político brasileiro. Aí não, né? Aí é forçar um pouco demais a barra para a gente. Mas em entrevista por e-mail à BBC News do Brasil, a primeira vez em que fala à imprensa sobre o filme, Nowrasteh conta que sabia que Bolsonaro era uma figura controversa e polarizadora no Brasil, para dizer o mínimo, né? Mas que por isso mesmo valeria a pena ser retratada. Uma figura polarizadora não é um tema fértil para um filme. Artistas não deveriam ser agentes de ruptura, não deveríamos questionar a autoridade, não deveríamos questionar as visões e narrativas predominantes. Predominantes, diz o tal Nowrasteh, que predominantes no poder judiciário brasileiro, né? Na capivara dele, realmente são dominantes as narrativas. Esse diretor americano de ascendência iraniana, e que tem no currículo filmes com forte apelo cristão e político, também é responsável pela edição de Dark Horse, algo como azarão, em tradução livre, que ele seria um azarão na eleição de 2018 e venceu a eleição. Mas, na verdade, o que venceu a eleição não foi ele, foi a facada de um maluco, segundo a PF, que achou que era melhor matar. E, com isso, ele conseguiu eleger alguém que não seria eleito, porque não tinha credibilidade, não tinha nada para isso. Mas, como a população brasileira adora novela, com a facada acharam que se queriam matá-lo é porque ele é bom, então vamos votar nele. As gravações foram encerradas em dezembro em São Paulo e as primeiras imagens foram divulgadas nas redes sociais nas últimas semanas por políticos militantes bolsonaristas. A ideia e o argumento do filme são do deputado federal Mário Frias, que fez uma ponta em Malhação e se diz ator, uma ponta décadas atrás na série da Globo Malhação e se diz ator, né? Frias tem compartilhado imagens dos bastidores do filme nas redes sociais. Bom, como podia ser, denúncias no set do filme sobre Bolsonaro incluem relatos de agressões, atrasos no pagamento e comida estragada. Isso todo mundo viu, né? Circulou bastante essa informação. O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo recebeu ao menos 15 reclamações formais, além de queixas pelas redes sociais. O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo afirma que recebeu relato de agressões, atraso no pagamento, fornecimento de comida estragada a atores e figurantes do filme Dark Horse, que pretende contar a trajetória do Bolsonaro. Quer dizer, meio que previsível, né? Porque ninguém se surpreende com isso. Mas vamos lá, o Mário Frias, dublê de ator, direcionou verba pública à produtora do filme sobre Jair Bolsonaro. O roteiro do longa é baseado em texto do deputado bolsonarista. A produtora do filme Dark Horse, inspirado na trajetória de Bolsonaro, recebeu 2 milhões de reais em recursos públicos por meio de 3 CNPJs na área de tecnologia e esportes, além de ter firmado um contrato no valor de 108 milhões de reais para a instalação de pontos de Wi-Fi com a Prefeitura de São Paulo. Olha só, as informações foram divulgadas primeiro pelo portal Intercept Brasil e confirmadas pelo jornal Folha de São Paulo. Uma das pessoas envolvidas na produção é o deputado Mário Frias, como a gente já viu, e o Frias foi responsável pela aprovação de 2 verbas de emenda parlamentar ao Instituto Conhecer Brasil, ONG de Carina Ferreira da Gama, que também é dona da Go Up Entertainment, que produz Dark Horse e andou recebendo dinheiro público aí.
Procurados, Mário Frias e o Instituto Conhecer Brasil não se manifestaram, para variar, não é? E aqui o dublê do Bolsonaro, aqui até que ele é parecidinho com o Bolsonaro em alguma medida, né? Mas outro detalhe do filme, mais BOs do filme. A Beyoncé ficou irritadíssima porque usaram a música dela no teaser do filme. E a Beyoncé, que é super progressista, né? Super de esquerda, a cantora Beyoncé acionou a justiça nesta semana para denunciar o uso indevido da música Survivor, do Destiny's Child, como trilha sonora do teaser de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro que já está em produção. A canção, que é uma composição de Beyoncé, junto de Anthony Dent e Matthew Knowles, foi usada sem autorização no vídeo, segundo Anderson Nick, o integrante da organização filantrópica Be Good, comandada pela cantora. Zero surpresa também. E aqui o Intercept fez mais algumas denúncias, né? ONG da produtora do filme de Bolsonaro pode virar alvo de investigação do Ministério Público. Apenas um dia após o Intercept revelar, agora em 13 de dezembro, como o Instituto Conhecer Brasil, ICB, presidido por Carina Ferreira Gama, recebeu milhões da Prefeitura de São Paulo, vereadores e deputados enviaram ao Ministério Público de São Paulo, o MPSP, 2 solicitações de abertura de inquérito civil para apurar o caso. Agora, o contrato que beneficiou a ONG da produtora executiva de cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser alvo de uma investigação. Em ação conjunta, a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Celso Gianazzi e o vereador Carlos Gianazzi, do PSOL de São Paulo, enviaram uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo na quinta-feira, dia 11 de dezembro. Os parlamentares pediram a apuração da responsabilidade do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, a suspensão imediata do contrato e o ajuizamento de uma ação civil pública caso o chamamento não seja interrompido. Veja que é um filme sobre Bolsonaro. Tudo isso tinha que acontecer e vai vir mais por aí. Com certeza, né? Qualquer coisa que essa gente se envolve tem irregularidade. E aqui um trecho da denúncia. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência a instauração do inquérito civil para apurar as irregularidades apontadas no edital de chamamento público 01-SIMIT 2024, a expedição de recomendação à Prefeitura para que suspenda imediatamente o andamento do referido certame até que todos os vícios apontados pelo Tribunal de Contas do município sejam integralmente sanados. E com recomendação de que não seja acatado o ajuizamento de ação civil. Caso a recomendação não seja acatada, o ajuizamento de competente ação civil com pedido de tutela de urgência para anular o procedimento licitatório e todos os atos deles decorrentes. O vereador paulistano Nabil Bonduque, do PT, também solicitou ao órgão investigações do chamamento público em uma representação enviada na quarta-feira, dia 10. Em uma seleção sem concorrência e nenhuma experiência prévia no setor de fornecimento de internet ou telecomunicações, o ICB venceu o edital para a implementação de 5.000 pontos de Wi-Fi por 108 milhões. Uma empresa sem expertise, sem nada. E uma empresa ligada à produção do filme, né? O acordo firmado em junho do ano passado com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, na gestão Ricardo Nunes, ultrapassa os valores praticados pela própria Prefeitura, que já chegou a pagar menos que a metade pelo mesmo serviço. É um escândalo enorme, mas vem mais por aí. O tal Jim Caviezel, que interpreta o Bolsonaro, é um ator mediano para fraco, né? Coprodução entre Brasil e Estados Unidos. O filme Dark Horse, roteirizado por Mário Frias, pretende contar a história, blá blá blá. Pelo teaser é possível ver que o filme se apoiará em uma narrativa de Bolsonaro de forma heróica e o apresentará como um sobrevivente de um atentado assassino, a facada que o levou ao comício dia 6 de setembro de 2018. A produção traz como diretor, você já sabe quem é,
A obra polêmica por si só tem como astro Jim Caviezel, que interpretará o político de direita. Jim Caviezel interpretou Jesus em A Paixão de Cristo, em 2004, do diretor Mel Gibson. É abertamente católico, conservador e já demonstrou alinhamento político a Donald Trump. Após interpretar Jesus, Caviezel não conseguiu emplacar muitos trabalhos em Hollywood. Zero surpresa para todo mundo. Mas agora tem uma última aí, divulgada hoje. O Museu das Favelas aluga espaço para o filme de Bolsonaro e causa revolta. Equipe do filme sobre Bolsonaro alugou o espaço por 57 mil para 2 dias de filmagem. E a locação provocou revolta na equipe do museu. O aluguel do Museu das Favelas para a gravação do filme Dark Horse, o Azarão, em tradução livre, sobre o Bolsonaro, gerou revolta no staff do equipamento cultural. O museu é vinculado ao governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que também alugou o Memorial da América Latina para o filme. O Museu das Favelas é o cenário onde foi filmada a cena da facada sofrida pelo então candidato. A reportagem obteve um frame do vídeo que mostra o ator norte-americano Jim Caviezel sendo carregado por uma multidão em frente ao prédio histórico do museu no centro de São Paulo. A locação do espaço ocorreu nos dias 3 e 4 de dezembro, entre 6 e 12 horas, mediante o pagamento de R$ 57 mil, segundo a tabela vigente. O portal Metrópolis apurou que o aluguel gerou revolta entre os funcionários que atuam no local, que consideram que Bolsonaro não condiz com um espaço voltado à cultura periférica, que sofreu com diversas políticas do governo Bolsonaro, incluindo a gestão na pandemia. O espaço alugado para o filme foi o mesmo que exibiu neste ano exposição sobre o grupo de rap Racionais MCs, principal banda do hip hop nacional, cujos integrantes são críticos do Bolsonaro. O roteiro do filme Dark Horse foi escrito pelo deputado federal Mário Frias, o dublê de ator, repito, que fez uma ponta em Malhação e se diz ator, né? Ex-secretário especial de Cultura no governo Bolsonaro. Com estreia prevista para 2026, o longa tem o objetivo de alcançar o público internacional ao reconstituir a trajetória política do ex-presidente, mas inventa umas coisas escandalosas. O nível de invenção do que tem no filme, o Bolsonaro lutando contra o crime organizado enquanto estava no exército, ele lutava era contra o próprio exército, querendo explodir o quartel e adutoras lá para conseguir aumento de salário. No caso citado, o Museu das Favelas autorizou a gravação nos dias 3 e 4 de dezembro, das 6 às 12, mediante pagamento dos tais 57 mil. A Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo afirmou que a autorização não envolveu o uso de exposições, acervos, obras do museu, mas está usando o nome do museu, né? E a imagem do museu, pelo menos da edificação onde fica o museu, e o clima de revolta é de toda a comunidade que tem relação com esse museu, porque justamente as comunidades mais pobres, que foram as mais prejudicadas na pandemia, onde morreu muito mais gente, né? Estudos mostram que nas comunidades pobres, devido a políticas do governo Bolsonaro, morreu muito mais gente que em qualquer outro lugar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.